Deus, agora fala o nosso coração, nos ensina a Tua palavra. Pai, nós precisamos da Tua palavra. Ela nos redime, ela nos purifica, nos restaura. Então nos dá, Senhor, a conhecer tudo aquilo que é necessário para que possamos hoje sair daqui abençoados. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra no livro de Josué, capítulo 7. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás a teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem,
caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, me ensina essa tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Perder não é fácil, principalmente quando a gente não percebe o porquê perdemos. Mas ganhar ou perder faz parte da vida, sim ou não? Ganhar ou perder faz parte do cotidiano de qualquer pessoa. Infelizmente, há muitos que não entendem isso e pragmatizam a sua vida espiritual. Há uns que só são crentes em Deus, só confiam em Deus quando tudo vai bem. E quando perdem, quando as coisas vão mal, eles acham que Deus não está lá ou que Deus nunca esteve lá. Na verdade, que Deus nem existe. As pessoas começam a viver a negativa de acordo com as situações que vivem. E assim, irmãos, a gente pode observar esse povo que tiveram a mão forte de Deus para resgatá-los da escravidão, mas agora, uma vez livres da escravidão do Egito, e tendo visto o que viram no deserto, ainda não estavam convertidos o bastante para conviverem com a derrota. Tem um hino aí, uma música, não vou chamar isso de hino, que diz que derrota não é coisa de cristão. Já ouviu falar isso? Quem já viu? Sim, essa música. Derrota não é coisa de cristão. Derrota é coisa de cristão, sim. Está totalmente errada essa música. É que a gente pensa que ser cristão é nunca perder. Mas o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos que perder para ganhar. Quem lembra disso? Quem não perder a sua vida nesse mundo, quem não abrir mão da sua vida nessa terra, não ganhará a vida eterna. Todas as promessas de Deus, elas funcionam exatamente quando eu começo a abrir mão de coisas, quando eu começo a perder coisas para ganhar coisas. Eu tenho que fazer uma troca, um câmbio espiritual mesmo. E quando você vai numa casa de câmbio, você leva uma moeda para trocar por outra, e essa que você leva tem um valor, e essa que você vai receber tem outro valor, sim ou não? As pessoas, quando vão trocar, elas não vão trocar só porque vão viajar, às vezes é porque elas querem investir, e hoje elas perdem para depois ganharem com a valoração da outra moeda, sim ou não? Então até um investidor de câmbio sabe que tem que perder para ganhar.
Mas o cristão, mesmo Jesus anunciando que nós teríamos que perder para ganhar, ele acha que derrota não é coisa de cristão. Irmãos, qual é o momento que a gente mais se converte? Se você for fazer uma leitura das pessoas, elas se achegam mais a Deus quando estão bem ou quando estão mal? Quando estão mal. Quando perdem. É quando elas estão lá por baixo que elas vêm humildemente diante do Senhor. Porque quando elas acham que estão bem, elas não procuram Deus. E esse povo, eles estavam passando por um momento inesperado na vida deles. Leia comigo aí Josué capítulo 1 e veja a promessa desse povo. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, diz o Senhor a Josué. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Então, ele diz, diga comigo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Deus mente, pessoal? Deus mente? Mas ele não está dizendo que daria? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. E ele diz, como eu prometi a Moisés. Aí você vê essa promessa, mas não entende que essa promessa ela vem carregada de condições. Veja no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Primeira coisa. Segunda coisa, dela não te desvies. Sim ou não? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Condições. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Deus falou ou não falou? Agora eles, diante dessa promessa, no capítulo 7, eles avançam contra uma pequena cidade de Ai e eles perdem a batalha. Perdem por quê? Porque que uma pequena cidade consegue fazer um grande exército correr dela. A primeira coisa é a surpresa. Eles não esperavam perder, eles estavam tão cheios de orgulho por saberem que nada nem ninguém podia vencê-los, que aquela derrota foi inesperada. A segunda coisa, aquela derrota, além de inesperada, era inoportuna, porque todos os povos sabiam que eles estavam marchando para a vitória, que Deus era com eles, que Deus estava à frente deles, e de repente uma derrota significaria para os seus inimigos uma bandeira onde todos iriam dizer, Deus não é com eles, Deus não está na vida deles, eles vão perder, a gente pode resistir porque eles não vão vencer a gente. Sabe quando a maior preocupação da pessoa hoje, o crente, sabe qual é? Não é somente ter perdido, é o que as pessoas vão pensar disso. As pessoas se preocupam mais com o que os outros vão dizer do que propriamente com a situação. E querido, você não tem que estar preocupado com o que os outros vão pensar, mas sim em fazer uma boa leitura da situação. Perdi por quê? Por que tenho perdido? Por que as coisas não deram certo como deviam dar certo?
Primeira coisa, diga, Israel estava autoconfiante demais. Versículo 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Está vendo? Eles estavam cheios estavam tão confiantes. Não precisa mandar o exército todo, manda só uma parte. Manda um pequeno número que vai dar certo. E não deu. Segunda coisa, aqui no versículo de número 10, quando Josué percebeu a derrota e chorou, a preocupação de Josué era o nome de Deus e a preocupação do povo era justamente o que os outros iam pensar. Mas veja, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel, o quê? Pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Ô irmão, uma das coisas que nós temos que aprender é que nem podemos ser autoconfiantes em relação, não é fé. Autoconfiança é outra coisa. Fé é uma certeza em Deus. Autoconfiança é uma certeza em mim. E o problema é que eles estavam certos de si mesmos e não em Deus. E a segunda coisa é que eles haviam pecado. E quando há pecado, Deus não pode ou não age para que o homem perceba e se corrija. Deus até quer abençoar, irmão. Deus até quer abrir portas. Deus quer salvar vidas. Deus quer curar pessoas. Deus quer fazer tudo de bom. Mas Ele não o faz para ver se as pessoas entendem e se convertem. Abra, por favor, no livro de 1 Coríntios 12, versículo de número 26. Diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam também com ele. Ora, vós sois o corpo de quem? De Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Então, irmãos, quando a gente percebe que havendo pecado Deus não age, havendo um espírito de pecado, de rebelião contra Deus, Deus não age ali, a gente começa a santificar a congregação, porque nós somos corpo de Cristo. Quem crê assim? Então, muitas igrejas, elas têm sofrido o jezrabeísmo, ou seja, o espírito de Jezabel. Outras têm sofrido o que a Bíblia condena lá no Apocalipse, o nicolaísmo, que é o domínio sobre os leigos. E assim vai, que a igreja está sendo atacada constantemente com várias coisas e tem caído e diluído em vários pecados. Como que Deus pode agir no meio das pessoas assim? Como que Deus pode agir na casa das pessoas assim? Veja o que o profeta Isaías falou no capítulo de número 59. Eis que a mão do Senhor, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Diga assim: Deus quer salvar a minha vida, a minha família, os meus negócios. Deus quer salvar
o que está perdido. Mas nem a mão dele está encolhida e nem o ouvido está surdo. O que acontece então, meu pastor, para que as coisas não andem? Verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então não é que Deus não ouça, ele não vai ouvir e atender, por causa do pecado. Diga: pecado afasta a bênção. Pecado afasta toda a benevolência de Deus na vida da gente. Deus escolheu você para ser santo. Quem quer ser santo de Deus? Então imagine quando Deus levantou Sansão na terra. Deus deu a ele uma promessa, a seus pais e a ele. E Deus separou aquele homem para ser honrado. Deus deu a ele uma grande força. Deus deu a ele uma grande inteligência. Ele era juiz em Israel. Ele era um homem forte, um homem preparado na guerra. Um homem respeitado e temido por todos. Mas ele não respeitou a promessa. Não respeitou a aliança. Ele caiu no pecado, na esbórnia. E quando ele assim o fez, ele sucumbiu. Toda a sua força, todo o seu preparo deu em nada. O seu braço forte deu em nada. E ele ficou aprisionado não pelos seus inimigos, mas pelo seu próprio eu. Pela sua soberba, pela sua autoconfiança. Por achar que podia caminhar sem Deus. Irmãos, nós não podemos ir nem até a esquina sem Deus. Amém? Diga para o seu irmão: irmão, onde há pecado, Deus não vai agir. De novo, onde há pecado, Deus não vai agir. Abra ainda em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Examine-se, pois, o homem, verso 28, a si mesmo, antes que coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação própria, não discernindo o corpo do Senhor, não entendendo essa questão. Por causa disso há entre vós muitos fracos, que mais? Doentes. Aí o cara chega para mim e diz assim: pastor, ora por mim que eu estou doente. Aí eu oro, mas ele continua no pecado e ceando. Ele continua na prática do pecado e participando das coisas da mesa de Deus. Irmão, eu conheço um cara que foi fazer essa loucura. Ele pegou os utensílios sagrados e colocou na mesa dele com as suas prostitutas e os seus generais. E numa noite só a vida dele se acabou. O filho de Nabucodonosor. Deus escreveu numa parede e disse: Mene, mene, tekel, passim. Tu foste pesado, fostes achado em falta, teu tempo acabou, teu reino será entregue aos medos e aos persas. Acabou. Então, irmão, Deus abomina o pecado. E aquele que escolhe viver no pecado é algo terrível. Imagine um casamento onde o homem decidiu ser adúltero, ou a mulher decidiu ser adúltera, ou o homem decidiu ser um bêbado, drogado. Que casamento ruim, falido. Tem muito crente que sofre porque casou mal. Casou com uma pessoa que não tem consciência espiritual, não entende que está prejudicando sua casa, sua família, sua vida. Aí depois diz: pastor, olha, eu estou frio na fé, eu não sei mais o que fazer, nem tenho mais força para ir para a igreja, porque lá em casa só tem maldição. Claro. E é por isso que Josué chamou o povo, fez uma triagem grande, procurou investigar, e por revelação divina chegou até quem? Acã. E fez Acã confessar o seu pecado. E quando Acã confessou, ele matou Acã e toda a sua família. Pastor, por que toda a sua família? Porque quando Acã enterrou os despojos de Jericó dentro da sua tenda, dentro da sua casa,
Quem estava lá sabia, sim ou não? Sim ou não? Eu não digo aqui sempre que tem família que não é família, é gangue? Tem família que você exorta um, o resto fica com raiva de você. Eles não aceitam que o pastor pegue um membro da família e diga, ó, você está disciplinado. É caso da família toda ir embora da igreja porque um foi disciplinado, irmão. É gangue. E o pastor Josué aqui fez o quê? Ah, já que é gangue, então vamos matar logo todos. Acaba logo com isso. Porque eles estão no mesmo pecado, meu irmão. Tanto quem faz como quem encobre o erro está no mesmo pecado. Às vezes você diz assim, poxa, mas por que as coisas lá em casa não estão bem financeiramente? O papai é mão de bebê, miserável ao extremo, não paga as coisas de Deus, não paga os seus credores, não entrega o dízimo na casa do Senhor. Aí a mulher sabe, fica, ó, vou falar não, que senão ele vai brigar comigo. Aí o filho e a filha vai no mesmo encalço. Não, porque o papai me dá sempre um dinheirinho para sair, se eu falar, ele não me dá mais nem um centavo. Irmão, fica todo mundo debaixo do mesmo coxo, comendo da mesma maldição. Se um só na família de Acã tivesse delatado o pecado, esse um tinha ficado de fora da morte. Não teria sido morto, teria sido livre daquilo ali. Mas não, todos se calaram. Diga assim, onde há pecado, há condenação. Diga, Josué julgou o pecado, e Israel obteve a vitória, porque o pecado foi julgado. Capítulo 8 diz que depois que ele matou Acã e sua família, eles foram contra Ai, e Deus entregou Ai nas mãos de Josué, e eles venceram. Amém ou não amém? Então, irmãos, é simples assim. Por que nós cristãos não entendemos que a derrota, a nossa maior derrota, é viver no pecado conhecendo a graça? O próprio apóstolo escreveu, como vocês podem permanecer no pecado tendo conhecimento da graça de Deus? O maior pecado do mundo é esse, irmão. É você conhecer aqui a palavra e continuar no erro. Às vezes a gente olha, tá vendo ali fulano? Tá vendo fulano? Até outro dia me falaram de um cara que matava gente aqui em Fortaleza, no Ceará, o Mainha. Lembra desse caso antigo? Lembra desse cara? Matou muita gente e tal, e foi morto no final também, né? Mas todo mundo tinha medo daquele cara, porque ele matava muita gente. E quando se queria falar de alguém mal, falava o nome dele. Antigamente falava do Lampião. Lembra do Lampião, pessoal mais antigo? Eu morei lá no Rio Grande do Norte, e lá conhecido também era o Jararaca, que era um cara que ele pegou uma criança, um bebê, jogou para cima e aparou numa faca, irmão. Matou a criança bebê. Aí você imagina, esse cara é mau, não é não? É muito mal, é ou não é? Quem concorda? Mas a Bíblia diz que mais mal que ele é aquele que conhece a graça e permanece no pecado. Maior juízo haverá para aqueles que, conhecendo a graça, permaneceram no pecado. Mais do que a Sodoma e Gomorra, mais do que a Jericó, mais do que o Mainha, mais do que o Jararaca, mais do que o Lampião, mais do que Adolf Hitler. É um crente que está dentro da igreja, conhecendo a graça e fazendo tudo errado. Porque eles erraram, eles foram maus, eles mataram milhares de pessoas, sim. Fizeram o que é mal e vão pagar no juízo eterno. Porém, irmão, nos olhos de Deus, o que mais agride o Senhor é um filho rebelde. O que mais agride Deus é que você tenha tido a oportunidade de conhecer o Jesus da cruz. A salvação que vem de lá, o sangue do Cordeiro, tenha vindo sobre a tua vida. E você pega esse sangue, pega esse sacrifício e diga, é vão, é vão, é vão. Pastor, eu nunca disse que o sacrifício de Jesus é vão. Você pode não falar com os lábios, mas com as atitudes. Quem está entendendo? Rejeição a Deus,
rejeição a Cristo, rejeição à sã doutrina, rejeição à palavra de Deus, rejeição aos ensinamentos, à exortação. Rejeição, irmãos, é algo tremendo, destrói relacionamento, acaba com tudo. Uma mulher rejeitada, um homem rejeitado já não quer conviver. Você acha que Deus vai conviver até quando? Até quando Deus vai habitar na tua casa, na tua vida, vai agir em você e através de você, se você tem rejeitado a graça dele? Jesus aqui na terra, andando no barco com seus discípulos, e os discípulos gritando, porque o mar estava revolto, ele disse: até quando estarei com vocês? Até quando eu vou sofrer isso? A falta de fé de vocês me incomoda. Gente, o Senhor se incomoda até com a falta de fé, imagina com o pecado declarado. Cristãos que praticam a pornografia, a prostituição, sabe, pensando que estão escondidos, mas não, tá, olhos nus já. Deus está vendo tudo, não há canto que Deus não veja. Quem quer ter vitória na vida? Quem quer a salvação do Senhor? Entenda isso. Abra aí no Salmo de número 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre o que, pessoal? Forte contra o inimigo. Quem crê? Irmãos, quem está com Deus, quem está debaixo do precioso sangue de Cristo, tem o refúgio. Quem está debaixo do sangue de Jesus, tem a força de Deus. Amém ou não amém? A Bíblia diz, aqui em João, capítulo 10, que quem está debaixo desse sangue, tem a mão do Senhor sobre a sua vida. Amém ou não amém? Aí eu fico pensando, o que o salmista pensava no Salmo 91, quando ele diz: aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. A sombra dele, a Bíblia diz, descansará. Amém? É protegido. A gente lê tanto esse salmo da proteção, mas a gente não entende que é somente aquele que habita. Deus não tem na sua habitação homens e mulheres que escolheram serem pecadores. Pastor, então Deus não me recebe? Ao contrário, Ele chamou os pecadores para se arrependerem. Uma vez, quando eu percebo Deus, eu tenho que me dobrar diante da sua santidade e me arrepender profundamente do que eu fui. E aí, é quando eu percebo o arrependimento na minha vida, que eu me coloco no lugar certo. Aonde? Debaixo. Estar debaixo da asa quer dizer estar debaixo da palavra. É estar debaixo da sã doutrina, é estar debaixo da orientação divina, é estar debaixo da autoridade de Deus, é me submeter aos valores e preceitos espirituais de Deus, é não me oportunizar com coisas do mundo, não aproveitar-me das coisas dessa terra, mas eu tenho que estar debaixo do meu chamado, debaixo da orientação. Nessa hora, irmão, quando eu sei o meu lugar, quando eu me coloco no meu lugar, quando eu não me deixo levar pelas outras coisas, eu sou protegido. Nós nunca seremos protegidos se nós negarmos Deus, se nós negarmos tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Diga para mim mesmo, é um privilégio que Deus nos deu de participar do seu governo, da sua santidade, da sua glória, da sua misericórdia, de ser servo, protegido pelo Senhor, humilhado pelas obras do pecado, mas restaurado pela justiça divina. Pai, eu quero viver em obediência, dedicação, porque essa é uma característica daquele que, ainda que perca, ganha, ainda que se sinta fracassado, vai vencer,
Ainda que seja incapacitado, vai ser capacitado. Ainda que tenha vivido momentos de perversidade, haverão momentos de santidade. Porque o Senhor, diga o Senhor, restabelece na minha vida purificação e louvor e honra ao seu bendito nome. Diga em nome de Jesus. Diga amém. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo. Você está vendo a visão assim dele pegando no pão? Esquece o pão agora. Ele está olhando para todos nós e dizendo: esse aqui é o meu corpo. O que foi que ele fez com o corpo? Partiu e deu um pedaço para cada um, não foi? Então agora, por favor, Cris, fica de pé. Marcos, fica de pé. Andressa, fica de pé. 3 pedaços do pão se levantaram. Quem está entendendo isso? Ele deu esse pedaço de pão para edificação. Ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Esse pão é pão da vida, pão que edifica. Esse pão é pão que edifica. Esse pão é pão que edifica. Ele partiu e deu. Irmão, o Senhor deu cada um de nós para saciarmos a fome do Evangelho no mundo todo. Quem entendeu isso? Obrigado, irmãos. Vocês são parte do corpo. Mas você sabe quando um pedaço do corpo peca? Você sabe que foi só um Acã que fez todo um povo perder? Quando uma parte do corpo prevarica, fornica, desobedece. Quando eu trabalhei junto ao Sebrae, eu aprendi que se você tem um cesto de tomate, ou de batata, ou de qualquer legume assim, se você tem uma fruta num cesto, ou um legume num cesto, que está podre, tire de lá, jogue fora, porque se você deixar ali, todo o cesto vai ficar podre. Aprendi também que não se pode colocar no chão, porque se botar na terra, o produto que saiu dela, voltar para ela, todo o nutriente da fruta ou do legume vai para a terra de novo. Então você tem que colocar pelo menos de 3 a 5 dedos de distância do chão. Você não vai no supermercado e vê coisas no chão, porque eles sabem que não pode. Irmãos, Deus nos deu a ordem de arrancarmos do nosso corpo o que é podre e nunca estarmos em contato com as coisas da terra. Porque assim sendo, ficaríamos nós fracos, débeis. Quando você faz contato com pessoas do mundo, olha para mim, quando você faz contato com pessoas do mundo, é lindo, mas meu filho, quando você faz contato com pessoas desse mundo, você começa a perder força espiritual, sim ou não? Porque você começa a se envolver com uma coisa e com outra, com um pensamento com outro, com a filosofia com outra, você começa a se perder na coisa. Então a Bíblia diz: não olhar para as coisas que são da terra, mas para as coisas que são do alto. Não tenha comunhão com as trevas. Não entre em contato com ela. A Bíblia diz em Apocalipse 12: ai dos que habitam na terra. Nós não temos que habitar, nós não temos que viver nas coisas dessa terra mais. Elas nos enfraquecem. Pastor, o senhor deixa eu ir bem acolá na casa de um parente meu que vai ter um aniversário? Eu digo: é do mundo? Ah, pastor, nenhum lá é crente não, então não vai não. Mas pastor, é minha família. É sua família, eu sei, mas vou te falar uma coisa: você vai um e volta outro. Você não volta do jeito que foi não. Que aí vai, quem sou eu para dizer que não vá? Vá. Mas se você for, te prepara, irmão.
Pastor, é que eu tenho uns amigos. Corte essas amizades. Não, pastor, não posso cortar. Então fica com elas, mas você vai sofrer sempre isso. Isso vai incomodar você como um câncer. Isso vai enfraquecer todos os dias que você jejuma e ora, se consagra, vem para o culto. Mas com o contato que você tem com o mundo, tudo que você põe para frente vai para trás. O que foi que o Josué fez? Cortou o mal pela... Não posso ter contato com o pecado. Se o pecado significa derrota na minha vida, eu não vou aceitar o pecado na minha vida mais. Se o pecado, segundo Isaías, me afasta de Deus, faz com que Deus não ouça a minha prece, eu não vou mais viver no pecado. Tem gente que quer prosperar na vida financeira, mas não é fiel a Deus, sim ou não? Não vai prosperar. E às vezes, irmão, a pessoa dá um saltozinho assim, a pessoa pensa que está indo bem, o tombo é maior. Porque pensa que pode ir sem Deus. Presta atenção, o que está podre, tira. Tira o Acã, tira o destruidor, tira o pensamento, a ideologia, tira tudo que te afasta de Deus. Alguém veio e te ensinou o contrário do que a Bíblia fala, tira isso da tua cabeça, irmão. Irmão do Facebook, porque tem um irmão do Facebook. Irmão do Facebook que fica vendo, sabe aquelas frases de retórica, sabe aquelas frasezinhas maltrapilha? Pau que nasce torto, morre torto, aí o pessoal, amém. Ô crentaiada boba. O crente de Bereia ouvia e ia consultar para ver se estava certo ou errado. O crente de hoje diz logo amém, glória a Deus, verdade. Não sabe nem o que está aprovando. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com as coisas que nós aprovamos. Eu não aprovo qualquer coisa não, irmão. Tem que estar na Bíblia, tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Tem irmãozinho que outro dia colocou um negócio aí no Facebook, rapaz, eu fiquei... Ele botou assim, hermenêutica, exegese, teologia cheia de hermeneutas, exegéticos, apologéticos, cheio de gente metida, mas não prega com o Espírito de Deus. Aí umas irmãzinhas entraram, verdade. Verdade o quê, irmã? Tem uns abençoados aí, para não dizer amaldiçoado, combatendo teologia no Facebook. Quem tem Bíblia aí, levanta a mão. Levanta a Bíblia, levanta. Vou te ensinar uma coisa, quer aprender? Essa Bíblia aí foi traduzida por teólogos. Você não gosta de teólogos? Joga a Bíblia fora. Não, porque só prega se for do reteté. Ah, vai dançar, minha irmã. Tua Bíblia foi traduzida por teólogos. John Hus, William T. Day, John Wycliffe, Jerônimo. Muitos morreram por causa da tradução desse livro. Homens teólogos que deram a vida para que você hoje tenha uma Bíblia na mão e você fica falando de teólogo? Teologia, Deus, logia, estudo. Quem não estuda sobre Deus não conhece a profundidade da riqueza do conhecimento do Senhor. Para mim é um privilégio pregar no Espírito e conhecer o que eu prego. É um privilégio ser um teólogo cheio do Espírito Santo. Deus me usa para curar, para libertar. Mas eu jamais vou pregar fora daquilo que é a verdade. Irmão, se você não tem historicidade, se você não tem hermenêutica, se você não tem exegese, se você não tem apologética, se você não tem, sabe, uma visão bíblica e teológica, você devia se calar e aprender. Já no Antigo Testamento as pessoas eram postas à prova por causa disso. O Senhor disse, quem dentre eles esteve no meu conselho e ouviu a minha palavra? Quem estava lá? E os profetas aprendiam, estudavam. Jesus estudou,
Jesus não se tornou Jesus simplesmente porque ele veio do Espírito Santo, entrou em Maria e aí concebeu e ele é Jesus e pronto. Não. Ele ia para o templo, ele estudava a lei, como todo judeu, ele cresceu estudando a palavra. O profeta Samuel também foi lá para dentro da casa do sacerdote Eli para aprender. Então, irmão, aprendeu, vestiu vestes sacerdotais, e um dia Deus chamou e disse: Samuel, Samuel, 3 vezes. Ele não entendeu, ele disse: é Deus que te chama. Diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ele foi um grande profeta, mas antes de ser um grande profeta, ele foi um grande teólogo também. Ele teve que aprender, ele teve que conhecer Deus, amém? Vamos aprender de novo. Vamos nos voltar para Deus novamente. Quantas pessoas estão afastadas do conhecimento? Estão cheias de si, autoconfiantes. E por autoconfiança Israel perdeu naquela batalha. Pastor, eu tenho certeza que Deus não vai me julgar por isso. Deus está vendo que eu já fiz o que eu fiz no meu passado. Agora só porque eu estou aqui sem fazer coisa nenhuma, Deus não vai me julgar. Tem muita gente cheia de autoconfiança. Cervejinha na mão, dizendo isso não faz mal é matar os outros. Filosofia barata, filho, vai para a Bíblia. A Bíblia diz que ainda que venha um anjo de asinha assim, ó, e desça, e vos ensine outra que não seja essa palavra, seja ele anátema. Para de confiar no teu eu, no teu achismo. Se converta, porque a Bíblia diz: eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, coração para sentir, mas não sentem. Mas se eles ouvirem com os ouvidos, verem com os olhos, sentirem no coração e se converterem, serão curados. Deus quer salvar, mas você tem que abrir o seu coração para Ele. Tira esse eu de dentro, tira essa coisa nojenta, imunda. Poxa, tem irmãozinho aqui que está desviado, tomando cerveja. Eu vi, cara. Filho do cão. Como que tu vai beber cerveja depois de ter conhecido a graça, irmão? Presta atenção. Como que tu vai para a prostituição, para as drogas, tendo conhecido a graça, filho? Pastor, o senhor sabe é porque a tentação, que tentação? A Bíblia diz que não há tentação que venha mais forte do que o que Deus te deu, é o Espírito Santo. Nada vai ser acima da tua resistência, filho. Sabe qual é o teu problema? Você está justificando o seu pecado. E é por causa do pecado que muitos estarão fora do reino de Deus. Sabe o que eu mais tenho pavor de crente desviado? É que o troféu deles é falar mal de Deus, da igreja, é dizer: ó, tá aqui, ó, tá aqui. Tô aqui com um copo de cerveja na mão. Quando é mulher, bota os peitão de fora. Tem umas que a gente abre o Facebook, tá lá a moça que já foi crente fazendo o quadradinho. Eu fico olhando e disse: isso tudo vai a juízo, porque aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Tu já foi obreiro? Vai ser mais cobrado ainda. Já foi pastor? Vai vir maior. Já leu a Bíblia? Está lascado. É membro há muito tempo dessa igreja? Ferrou. Porque aqui o ensino é forte. Não tem justificativa para o teu pecado, filho. O que é que você quer? Canta aquela música: advogado fiel, advogado. É fiel mesmo. Fiel à sua palavra. Ele é fiel à palavra. Ele não é fiel a você não, ele é fiel à palavra. A palavra vai se cumprir, querido. Uns serão condenados e outros serão absorvidos. Pergunto mais uma vez para você: por quê que você
ainda permite Acã na sua vida? Por que você não destrói essa maldição, essa perdição que está na sua vida hoje? Só tem um jeito de ir para o céu: corta de uma vez por todas, mata o pecado, tira essa rebeldia do teu coração, e Deus vai ouvir a tua prece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se humilhar, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece, sararei a sua terra. Agora, você e Deus, você vai já cear, mas para a própria condenação ou para a sua própria benção? Querido, hoje é dia de salvação na tua vida. Curve a sua cabeça, feche os olhos, por favor. O Espírito de Deus está aqui, quem crê? Ele me ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo as últimas horas, o arrebatamento vem. Quem está dormindo, acorda. Vai e compra o azeite, para que não te falte. Compra sem dinheiro e vem logo, porque ele, o noivo, está vindo buscar a noiva. Quem hoje está arrependido dos seus pecados e hoje quer mostrar-se ao Senhor como arrependido? A tua derrota vem de ti mesmo, mas a tua salvação vem do Senhor. Assim disse o profeta Oséias. Então, se você hoje quer a tua salvação, busque o Senhor, porque a tua derrota você já conquistou. Vem agora. Se você quiser perder essa vida para ganhar a vida eterna, se você quer deixar tudo para trás para servir Jesus, aí você vem. Mas se você quiser guardar essa vida, quiser continuar na prática do pecado, então fica aí, irmão. O céu é só para aqueles que rejeitaram essa vida para viver a vida eterna. Quem hoje abre mão de tudo por tudo de Deus, vem aqui na frente, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará por ti. A Bíblia diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Hoje você está sendo repreendido para não ser condenado. É melhor receber a repreensão hoje e não ser condenado amanhã. Venha para o Senhor, igreja amada.